aqueles que estão impedidos, que foram impedidos de estar conosco nessa noite. Que o Senhor possa também falar aos corações daqueles que estão assistindo, que estão, ó Pai, cultuando conosco em seus lares pelo Facebook. Que a Tua palavra possa ir de encontro às suas vidas. Ó Pai amado, ó Pai celestial, mais uma vez, ó Pai, nós te agradecemos, nós te suplicamos, no nome santo de Jesus. Amada igreja, pode sentar, que Deus abençoe. É tua, meu irmão. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Lembrando que nós estamos no meio da família, né? As programações da família continuam. Lembrando que sábado tem um encontro de casais. E no próximo final de semana, passando esse final de semana, no outro, nós vamos ter o congresso da família, tá? 3 dias, sexta, sábado e domingo, com o pastor Ednei. Pastor Ednei passou muito tempo, era da Igreja Batista, mas hoje ele é da Igreja Presbiteriana de Candeias, tá? Jackson já me ajudou, já colocou aqui, ó. Dia 25, a família orando, culto com os casais, né, irmão Ayrton? Culto de oração com os casais. Dia 27, tá? Dia 28, a família servindo. Culto com os jovens vão estar às 16 horas, né? E toda a igreja às 19 horas. Então tem programação para os jovens e à noite para nós, para os velhinhos, tá? No domingo vai ter a sala única, né? Família adorando, culto com EBD, sala única, começa às 9 horas. Essa programação com o nosso pastor Ednei. Conheci pastor Ednei no projeto que ele veio ano passado, que nós fizemos lá no Cavaco. Foi assim um grande projeto. Os homens foram para lá, acompanhando, né? E foi um momento assim ímpar. Faz uns 2 anos, vai, Francisco, ou mais. Pastor Ednei foi pastor de Francisco, lá em Bom Jardim do Araripe. Francisco foi abençoado e ele estará conosco novamente. E continuando hoje, né, a programação da família, a gente viu aqui nas orações que a família é um projeto de Deus desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo. Irmão Ayrton orou aqui, primeiro casamento, Jesus estava no casamento. E aquele primeiro milagre que Jesus fez foi para a manifestação da glória de Deus. Quando ele transformou água em vinho. É para mostrar que ele era Deus. Mas nós, como famílias de Deus, hoje, o que é que nós fazemos em meio às calamidades? Em meio às tribulações? Em meio a uma cultura hoje que está totalmente desviada do que Deus quer. O que nós fazemos em meio às dificuldades? A primeira pergunta que nós podemos nos fazer é: qual o tamanho do nosso Deus? Em quem nós estamos confiando? Nós podemos fazer essas 2 perguntas, como o irmão Ayrton disse que aprendeu, 2 perguntas retóricas, né? Qual o tamanho do nosso Deus? Em quem nós estamos confiando? Quando nós vamos olhar hoje, muitos estão questionando quem é Deus. Muitos questionam quem é Deus. Será que Deus está mesmo no controle de todas as coisas? Outras pessoas já pensam que é o juízo final. Mas quem é o nosso Deus? A resposta é: Ele é um Deus soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Ele não é um Deus falho, não é um Deus fabricado e não é um Deus genérico.
mas é um Deus soberano que reina sobre todas as coisas. O problema do ser humano é que às vezes ele está olhando para governantes. O problema do homem é que às vezes ele está olhando para homens. Tira o foco de Deus. Às vezes nós estamos olhando para a ciência que está perdida, mais perdida, como diz o pastor Hélio, do que cego em tiroteio. Nós tiramos os olhos de Deus. Como devemos fazer? Como devemos pensar? Como devemos agir? Que sentimento nós temos que ter em meio às calamidades, em meio aos problemas emocionais, culturais, provações, esse vale de dor, de lágrimas que nós estamos passando hoje aqui na terra? O que nós fazemos? O que nós pensamos? Eu creio que esse salmo que nós vamos ler hoje, ele responde ele nos dá as respostas para alguns questionamentos que nós fazemos. Abramos nossas Bíblias no Salmo 46, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Vamos meditando. Tive a oportunidade de falar rapidamente uma vez lá na casa de irmão Eduardo, mas eu me aprofundei no Salmo essas semanas, e eu venho meditando nele. É muito interessante, nós vamos cantar, viu? Cadê Giliardo? Está por aí, Giliardo de Jesus? Ah, está ali. Esse salmo é o salmo, meus irmãos, que dá base para nosso irmão Martinho Lutero fazer o hino Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso rei. Foi através desse hino aqui que Martinho Lutero, nosso irmão, fez esse belíssimo hino. Isso é um salmo, é um saltério, né? Um saltério soprano em voz aguda, para ser cantada por vocês, mulheres, que tem agudo, voz aguda. É um salmo belíssimo e que nos dá várias seguranças. Eu gostaria de ler os versículos pares e que a amada igreja lesse os ímpares, para que nós possamos meditar um pouquinho nesse salmo. Amém? Tá aí, salmo, o tema é esse mesmo: Deus é nosso refúgio e fortaleza, tá? A palavra de Deus diz assim: ao mestre de canto dos filhos de Corá, em vozes de soprano, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper do amanhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. 9, né? Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos por iluminação e compreensão da palavra de Deus. Santo e eterno Deus, te louvamos nessa noite, te bendizemos, te agradecemos, ó Pai, que tu possa me iluminar, ó Deus, para falar conforme a tua vontade, o teu querer, que os nossos amados irmãos possam estar com os corações quebrantados e contritos para ouvir o que vem de ti. Te louvamos nessa noite, ó Deus, pela tua palavra que nos dá esperança. Te louvamos, te bendizemos e já te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Esse salmo, meus irmãos, é dividido em 3 estrofes. E eu queria ler essas 3 estrofes com o irmão, dessa divisa, porque assim a gente vai entender
Versículo 1, irmão Jackson, ou irmã Vitória. Versículo 1, irmã Vitória. Vamos lá, todo mundo juntos. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Versículo 1. Segura no versículo 1 aí, viu, Vitória? Quando eu pedir, aí você vai para o outro. Vamos para a segunda parte do saltério, tá? Versículo 7. Versículo 7, irmão. Coloca o versículo 7. O Senhor... Está fraco. Está fraco. Vamos de novo. O Senhor... Essa é a segunda parte do saltério. E ele fecha esse saltério no versículo 11, irmã Vitória. Vamos ler o versículo 11 agora. Versículo 11, vamos lá. O Senhor dos Exércitos... O que é que nós percebemos nesse salmo? Que esses três saltérios, nessas divisões, o salmista aqui fala a mesma coisa. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 7. O Deus dos exércitos é o nosso refúgio. E ele fecha no versículo 11. O Deus dos exércitos é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso amparo. Ele é a nossa proteção. É isso que o salmista quer dizer. A questão é que tipo de pensamento ou atitude nós estamos tendo diante de Deus. Que compreensão é que nós estamos tendo diante de Deus? Aquilo que eu tinha falado antes. Quem é o nosso Deus? É um Deus soberano que reina sobre todas as coisas, que sabe todos os fios de cabelos contados da sua cabeça, que não cai uma árvore, ou que não cai uma folha da árvore, que não cai um passarinho do céu que não seja com a sua vontade. Qual o tipo de Deus em quem nós estamos colocando a nossa confiança? Como nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma vida que agrada a Deus, ou nós estamos servindo a nossa própria vontade? É interessante que quando Deus leva o povo dele para o deserto, e às vezes ele nos leva também para o deserto. Certa feita, lá em Deuteronômio, Moisés diz assim, eu coloquei vocês no deserto para saber o que é que vocês têm no coração. O que é que vocês têm no coração de vocês? Por isso eu estou levando vocês para o deserto, para testar, para saber o que é que tem no coração de vocês. Por isso essa é a primeira declaração. Deus é nosso refúgio, Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa proteção. E onde é que eu e você temos que nos refugiar? O Salmo 91 diz, 91:1-2, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa sobre a sombra do Onipotente. Nós temos que estar debaixo da sombra do Onipotente, descansando nesse Deus soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano, Ele reina. Salmo 91 vai dizer: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Em quem nós estamos confiando? Em quem nós estamos colocando a nossa confiança? Em homens, como diz o salmista, em bens ou em cavalos, ou em Deus? Ele é o nosso abrigo, Ele é nossa fortaleza, Ele é o nosso Deus forte. Ele não é um Deus que trata seus filhos para mimar os seus filhos, não. Ele não lhe trata você para mimar você, mas Ele trata você para lhe abrigar, para lhe proteger, para lhe defender das ciladas que estão sendo armadas para você. Qual é, em quem nós estamos confiando? Quem nós estamos colocando a nossa dependência? Em Deus? Uma pergunta surge, vai surgir até o final.
dessa pregação. Vai surgir até o final dessa pregação, que é a pergunta: por que Deus permite tudo isso que está acontecendo no mundo? Por que Deus permite que aconteça tanta angústia, tantos problemas nas nossas vidas? Por que Deus permite? Deus permite tudo isso para que nós possamos conhecê-lo melhor, porque às vezes nós nos afastamos dele. Às vezes nós estamos nos afastando da vontade de Deus, por isso que às vezes Ele permite a angústia, por isso que às vezes Ele permite o sofrimento, para nos trazer de volta, para que verdadeiramente nós possamos ter um relacionamento com o Pai, um Pai que nos ama. Ele é um Deus que nos ama. E às vezes Ele permite o sofrimento para nos trazer de volta, para dizer: ó, vem para cá, você está indo para o caminho errado, esse caminho que você está procurando é um caminho de morte, eu quero lhe trazer de volta, para que você ande conforme a minha vontade, eu estou trazendo você para os trilhos. Nós saímos do trilho, Ele vem, por isso que às vezes Ele permite o sofrimento, a angústia, as decepções da vida. Mas Deus é nosso refúgio e fortaleza nas tribulações. Nas tribulações. O profeta Isaías é um grande profeta de Deus, que dos grandes profetas ele narra a ida do povo de Deus ao cativeiro babilônico. E ele vê Deus tratando o seu povo, Deus corrigindo o seu povo por causa da teimosia do seu povo. O povo não queria andar conforme a vontade de Deus. Os profetas de Deus abriam a sua boca e eles eram mortos, muitos morreram. Mas esse profeta, ele viu o povo de Deus sendo levado para o cativeiro babilônico. Mas esse mesmo profeta que viu o povo de Deus sendo levado para ser escravo, esse mesmo profeta viu o amor de Deus trazendo de volta seu povo. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai. Então, toda disciplina é um ato de amor de Deus para com seus filhos. Se Deus está nos corrigindo e nos disciplinando, é para que nós possamos voltar para os trilhos de Deus. Toda disciplina é um ato de amor, porque nós não podemos fazer a nossa própria vontade, porque a nossa própria vontade vai de contra a vontade de Deus. Por isso Deus, Ele corrige, Deus está nos moldando, Deus está nos preparando para algo maior e melhor. Você pode me perguntar: e o melhor de Deus já veio? Claro, Jesus Cristo já pisou. E Ele voltará em honra, majestade, glória e poder, mas com cetro na mão, para julgar, para fazer a separação entre os bodes e as ovelhas. E Ele fará a separação. Mas você pode me perguntar: e os problemas, irmão Marcos, e as dificuldades? Jesus no Getsêmani, sofrendo, suando como gota de sangue, ele sabia que ele ia passar pelo vale da sombra da morte, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: Pai, que seja feita a tua vontade prevaleça na minha vida, não a minha. Afasta. Ele pediu, nós temos que pedir, mas ao mesmo tempo ele diz: cumpra, Pai Santo, a sua vontade na minha vida. Então, teremos dificuldades, e às vezes nós não entenderemos esse Deus Todo-Poderoso. Nós não entenderemos. Esse mesmo profeta Isaías, lá em Isaías 45:15, ele fala de um Deus misterioso. Eu não sei se está para colocar aqui, Vitória. Isaías 45:15, se prepara aí que a gente vai ter alguns versículos aqui para ajudar os irmãos. Ele diz: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Tem algumas versões que é melhor, que ele diz um Deus misterioso. Ó Deus de Israel, ó Salvador. Tem vezes que nós não vamos entender os propósitos de Deus.
Nós temos é que crer que todos os propósitos de Deus irão se cumprir em nossas vidas. Deuteronômio, irmã Vitória, 29 e 29. Olha o que é que a palavra de Deus diz, porque às vezes nós não entenderemos. É um dos textos mais conhecidos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Há coisas que pertencem ao Senhor e nós não entenderemos. Nós não precisamos ver. Nós temos é que crer, confiar e acreditar que suas promessas serão cumpridas em nossas vidas. Nós não precisamos ver, nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. Por fé, crer, confiar que a vontade de Deus se completará em nossas vidas. Todos os comentaristas são unânimes em dizer que esse salmo ele foi escrito durante um cerco de Israel. Israel estava cercado. Pelo quê? Pelos seus inimigos. Muitos inimigos nos cercam hoje, meus irmãos. O mundo, a carne e o diabo. 3 deles aí, para vocês saberem. Só que Israel estava cercado pelos seus inimigos, por uma multidão. Uma multidão. E há 2 casos emblemáticos que dá para nós nos lembrarmos agora. É quando aquela multidão, os amonitas, vinha contra o rei Josafá. E sabe o que foi que o rei Josafá disse? Lá em 2 Crônicas 20, o rei Josafá reuniu a congregação, reuniu os sacerdotes, reuniu os profetas, reuniu o povo de bem, que nem nós estamos reunidos hoje. Reuniu o povo de Deus. E ele fez justamente o que nós temos que fazer. Josafá diz: eu não tenho força, nós, a congregação, não temos força, estamos com medo e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. É isso que eu e você temos que fazer. Os nossos olhos estão postos em Deus, nosso Senhor. Qual a resposta de Deus? 2 Crônicas 20. A luta não é de vocês, a peleja não é de vocês, a batalha não é de vocês, é eu que luto por você, é eu que pelejo por você, a luta não é sua, a luta é minha. É isso que Deus diz para nós, quando verdadeiramente nós colocamos a nossa dependência nele. Outro fato que acontece, que eu me lembro, e peguei, claro, dos comentaristas, né? É o cerco de... Ele nem chegou a cercar. Senaqueribe se levanta contra o rei, muito piedoso naquela época, o rei Ezequias. E naquela noite, que os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, se levantou contra Israel, 185 mil soldados morreram, sem precisar o povo de Deus pegar na espada. A batalha não é sua, a batalha é de Deus. É Ele que luta por você. É Ele que luta por você. A luta é de Deus. É Ele que luta por mim e por você. Qual o nosso papel e o que é que nós deveremos fazer? Versículo 2. A atitude do crente. Qual a atitude do crente? Qual a atitude do cristão? Versículo 2. Olha o que é que diz versículo 2. Vitória, versículo 2. Olha o que é que ele diz. Acompanhe comigo. Portanto, não temeremos. Por que não temeremos? Porque Deus é nosso refúgio. Porque Deus é o nosso abrigo. Porque Deus é a nossa fortaleza, porque Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações, porque Deus é quem luta por mim e por você. Por isso o crente não teme, não temeremos, porque Ele cuida de nós, Ele protege o seu povo em meio às tribulações, em meio aos vales, em meio às calamidades, em meio às depressões, em meio aos seus inimigos que se levantam contra você. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso: livra-nos do mal. Ele está falando das coisas visíveis e invisíveis. Livra-nos do mal. É Ele
que luta por mim e por você, por isso nós não temeremos. Essa é minha atitude, essa é a atitude sua, de não temer, porque Ele é seu abrigo, porque Ele é seu amparo. Não temeremos, porque Jesus já pagou o preço do seu pecado na cruz do Calvário. Não temeremos, porque não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não temeremos, porque Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Não temeremos, porque é Ele que luta a nossa batalha. Nós temos que crer, confiar e entregar. Não temeremos, não temeremos, porque Jesus é o nosso próprio juiz. Não temeremos, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Não temeremos, não temeremos. O nosso papel, confiar, crer e permanecer alicerçado nessa rocha. Não temeremos, não ficaremos abatidos, não teremos medo do que pode acontecer com os nossos filhos, nem com os nossos bens, com os nossos familiares, esposas ou maridos. Não temeremos, porque Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Versículo 3, ele diz: ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, mesmo assim, nem assim temeremos. Não temeremos. Essa é a palavra da noite para mim e para você. Não temeremos. Mas a pergunta volta: e as dificuldades, irmão Marcos? E as aflições? O próprio nosso Senhor disse que no mundo teremos aflições, mas Ele disse que já venceu por mim e por você. Ele já venceu por mim e por você. Por isso nós nos alegramos no Senhor. Nós nos alegramos no Senhor. Olha o que é que diz o versículo 4. Versículo lindo. Ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Existe alegria para o povo de Deus. O povo de Deus não pode ficar jururu, depressivo, não. O povo de Deus tem que ficar alegre, mesmo em meio às provações e dificuldades da vida. O crente se alegra no Senhor. Ele é o fundamento das nossas vidas. A alegria no Senhor é o fundamento principal do crente. Alegremos no Senhor. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Nós temos que nos alegrar no Senhor. Meus irmãos, foque no Senhor, somente no Senhor. Deus, Ele já converteu o nosso pranto em sorriso. Alegre-se no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, como diz o salmista. Alegre-se no Senhor. Foque no Senhor, foque no nosso Deus, em nosso Salvador. É interessante que para os crentes, o próprio apóstolo Paulo, ele diz que aprendeu a viver contente na abundância e na escassez. Vamos colocar esse texto, irmã Jackson, Filipenses 4, do 12 ao 13. Filipenses 4, do 12 ao 13, vamos ler juntos aqui. Vamos lá? Vamos lá, gente? Foi fraca a melhor parte. Tudo posso que me fortalece. Ele disse: nas dificuldades aprendi a viver contente. Na abundância já fui fariseu dos fariseus, e na escassez perseguido, escassez que foi muito melhor. Eu pensei que a minha abundância era quando eu era fariseu dos fariseus, discípulo de Gamaliel. Era o tal Paulo, né? 3 línguas, 3 mundos diferentes.
E Deus o chama. E ele disse: eu me alegro no Senhor, na abundância ou na escassez. A alegria do Senhor é a nossa força, meus irmãos. Alegremos no Senhor. Olhemos para o Senhor. Que nós possamos estar com os nossos olhos fixos no Senhor. Como disse Josafá: estou com medo, não sei o que fazer, mas os meus olhos estão fixos no Senhor. No Senhor. Às vezes nós olhamos para a nossa provisão e achamos que a nossa provisão é pequena, mas foi essa provisão que Deus nos deu. É ela que Deus nos deu. Nós temos que alegrar no Senhor, mesmo que os campos não dê mais alimento, como diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça, mesmo que não tenha alimento no campo, eu me alegrarei em ti, Senhor. Nós temos que nos alegrar no Senhor, porque Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Nas tribulações, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Alegrai-vos. O que é que eu e você devemos fazer nesses momentos de dificuldades, nesses momentos de calamidades, nesses momentos de provações que nós passamos? Nós fazemos que nem o salmista diz no versículo 2: não temeremos, não temeremos, confiaremos no Senhor, nos alegremos no Senhor. A pergunta volta: por que Deus faz tudo isso? Por que Deus permite o sofrimento, a angústia? Porque Deus, Ele toca na terra, Ele fere a terra por causa do pecado. Porque as águas tumultuam, estão desse jeito, os montes se abalam, pandemias, epidemias, teve tudo, furacão ano passado, gafanhoto, teve tudo, antes de ontem, lua de sangue, todos os fenômenos. Por que acontece tudo isso? Porque Deus permite a angústia e a dor? Porque Deus permite que nós passemos por dificuldade? Para que o homem reconheça a sua fragilidade diante dele, para que o homem reconheça que só existe um Senhor, para que o homem não coloque sua confiança em seus bens. Por isso Ele permite que isso chegue até nós, para que nós possamos estarmos e sermos dependentes do nosso Deus. Nós andamos numa linha muito fina, muito tênua, entre o continuar e entre o apostatar. É Ele que nos sustenta. Ele mostra o tamanho da nossa pequenez e da nossa fragilidade. Por isso Ele permite. Está acontecendo o que está acontecendo hoje no mundo. Já surgiu outra praga nova aí. Crianças tendo hepatite aí no mundo todo. No mundo todo. Imagine quando Deus derramar as suas taças lá em Apocalipse. Morrerá 2,5 bilhões de pessoas de uma só vez. 1/3 da população. Mas nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. A pergunta continua: por que Deus permite? E a resposta é: para que o homem confie somente no Deus. Porque muitos estão procurando deuses estranhos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós estamos às vezes tirando o foco do Deus verdadeiro e colocando a nossa confiança em coisas, ou criando deuses segundo o nosso coração. É para nós sabermos que só existe um Deus, e é Ele que reina, e é Ele que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele é Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza.
É Ele que nos protege. É dele que nós temos que ter dependência. É nele que nós temos que confiar. Nesse Deus soberano. Nesse Deus que reina, que luta e que labuta por você. O Deus conosco, o Emanuel, que já apontava para Jesus. Ele está no nosso meio, meus irmãos. Apesar dos problemas físicos, irmã, apesar dos problemas psicológicos, espirituais, apesar do inferno, nós já temos todas as garantias que é o céu. É o céu, através da sua graça. Confie no Senhor, coloque as suas dificuldades diante do trono do Senhor. Nós continuamos crendo no Senhor, é isso que o crente faz. Confiamos em Deus, e aquele que não é crente ainda toma uma decisão de seguir a esse Deus. Quando o apóstolo São Paulo vai dizer, lá na sua carta aos Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados. Não é todo mundo. Lá no final elas vão cooperar para mim e para você. E continuamos no caminho do Senhor. Mesmo que os montes se abalem, mesmo que os mares se enfureçam, mas nós continuemos firmes no Senhor. Por isso nós trazemos isso à memória. Isso é que nos dá confiança. É essa nossa esperança. Muitos pensam que às vezes não teriam problemas todos têm. Eu estava brincando na última pregação lá no Moraes. Quer trocar os problemas? Eu disse, você já entra, vamos trocar, vocês pegam o meu, eu pego o de vocês. Você já entra com câncer que eu peguei no ano passado e um problema no coração. Aí eles deram um pinote para trás, né? Eu disse, todo mundo tem problema, meus irmãos. Todo mundo tem problema. Mas Deus é um Deus conosco. Deus é um Deus conosco. Deus é um Deus que age através de nós. Então teremos problemas onde quer que estejamos. Em casa, no trabalho, com a esposa, com o marido, na sua empresa, ou você como funcionário, com seus funcionários, ou você sendo funcionário, aonde quer que estejamos, teremos problemas. Mas Deus é um Deus conosco. Deus é um Deus conosco. Versículo 5, vamos ler o versículo 5. A palavra de Deus diz assim, Deus está no meio dela. Ele estava no meio de Jerusalém e Ele está aqui no meio dessa congregação hoje. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper do dia. Deus é um Deus conosco. Ele nos ajudará desde o romper do dia, do amanhecer ao anoitecer, do anoitecer ao amanhecer. Ele é um Deus que cuida do seu povo. O problema é qual o tipo de relacionamento que eu estou tendo com o Pai que estás no céu. Que tipo de relacionamento eu estou tendo com os meus irmãos? Ele está conosco desde o romper do dia. É como se Deus estivesse dizendo assim, do romper do dia, logo no momento que tu abre teus olhos, eu estou contigo. Mas eu não estou contigo só a partir do momento que tu abre teus olhos, não. Eu estou contigo também até o teu deitar, até o teu levantar. Eu sou um Deus contigo. O problema é que tipo de relacionamento nós estamos tendo com os nossos irmãos. Nós somos um corpo, nós somos um organismo vivo. Nós estamos tendo comunhão, unidade com os nossos irmãos. Nós estamos tirando primeiro o cisco do meu olho para eu pegar e julgar o meu irmão. Nós temos que ter amor, nos colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está passando. Nós estamos tendo a leitura diária da palavra de Deus. Deus é um Deus conosco desde o romper do amanhã. Mas qual o meu tipo de relacionamento com Ele? Eu estou tendo relacionamento com Ele ou não?
ou só quando eu venho para a igreja. Por isso que às vezes você não está sentindo que está sendo cuidado pelo Supremo Pastor, porque tudo depende do seu relacionamento com o Pai. Que tipo de relacionamento você está tendo com Deus e com seus irmãos? Que tipo de relacionamento? Nós temos que pensar nisso. Eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus dentro da igreja, e quando eu piso a planta do meu pé ali fora daquela, quando eu passo pelaquela porta ali, que tipo de relacionamento eu estou tendo com Deus? Não existe duplicidade. Não. O que nós vivemos aqui, nós vivemos lá fora também. E Ele nos chama no versículo 8: venham, contemplem o que eu estou fazendo. Olha o que é que Ele diz no versículo 8: venham, contemplem as obras do Senhor, que tem feito dissolações na terra. Ele diz: olha aí tudo que eu faço, eu sou Senhor sobre tudo e sobre todos. Venham contemplar, contemplem o que eu estou fazendo. Mesmo diante das guerras, eu sou um Deus que controla todas as coisas. Mesmo aquela guerra que está acontecendo hoje não está fora do controle de Deus. É só a gente pegar o Novo Testamento, que traduz o Antigo Testamento. Guerras e rumores de guerras, está tudo no controle de Deus. E Ele chama: venham, contemplem. E ao mesmo tempo Jesus nos chama: vinde a mim, fazei prova de mim. Estão cansados? Venham. Estão sobrecarregados? Venham. Lance suas cargas sobre mim. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Venham. Ao mesmo tempo que você contempla, Jesus, pelo outro lado, chama: venham, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês terão alívio para a sua alma. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Fazei prova de mim, que eu sou bom. Experimente, contemplem a beleza da santidade de Deus, a beleza da santidade de Deus, a beleza da glória de Deus. Na hora que você abre sua Bíblia, você já vê a beleza da santidade de Deus, o amor de Deus em nossas vidas. E as perdas e os danos colaterais que está acontecendo no mundo, perdas e danos. Ao mesmo tempo, Deus é um Deus de livramento. Deus é um Deus de livramento, meus irmãos. Um Deus de livramento. Ele controla a natureza do jeito que está aí. As pessoas pensam que é a ciência. Deus controla todas as coisas. Deus homem, aquele que dormia na proa de um barco. Aqueles apóstolos que chegaram lá assustados, pensando que tudo estava fora do controle. Senhor, tu não se importa que morramos, que pereçamos. Jesus levanta da proa, do travesseiro, vai lá e acalma as tempestades. Ele faz isso com as tempestades da sua vida também, meu irmão. Ele acalma a tempestade das suas vidas. Ele é um Deus que controla todas as coisas. Ele lhe sustenta e Ele controla as ansiedades da sua vida e as tempestades da sua vida. Porque Ele é Emanuel, Deus conosco, o Deus que está no meio da igreja, o Deus que passeia no meio da igreja, o Deus que sustenta a sua igreja com o poder da sua palavra. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele acalma os ventos e as tempestades naturais, mas Ele acalma as tempestades da sua vida também. Descansem no Senhor. E Ele nos chama para descansar nele. É porque às vezes nós não entendemos, mas Ele está nos chamando aqui no versículo 10. É bem claro aqui. Eu quero ler com todo mundo junto aqui, versículo 10. Irmã Vitória,
Vamos ler aqui, ó. Vamos lá, juntos? Aquietem-se. De novo, vamos lá? Aquietem-se e saibam. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos, descanse em mim. Descanse em mim, confie em mim, entregue a sua vida a mim. Aquietai-vos, eu sou Deus, eu sou o Senhor dos exércitos. Descanso, entregar, confiar em Deus. Aquietai-vos, ou aquietem-se, é um mandamento, é um imperativo de Deus, é um imperativo de Deus. Deus está no controle de tudo, de todas as dificuldades da sua vida, Ele está no controle, de todas as dificuldades sobrenaturais que está acontecendo, Ele está no controle de tudo, de todas as catástrofes naturais, Ele está no controle de tudo, Ele está no controle de tudo. Não deixemos, meu irmão e minha irmã, que a tristeza tome de conta do nosso coração. Não deixemos, meus irmãos, que o desespero tome de conta do nosso coração. Não deixemos, meus irmãos, que o questionamento tome de conta do nosso coração. Não deixemos, meu irmão, que a dúvida tome de conta dos nossos corações. Aquietai-vos, aquietem-se, confiem em mim, entregue a sua vida a mim. Dependam de mim. É isso que Deus está nos chamando a fazer. Que nós possamos nos alegrarmos na grandeza de Deus, na sua sabedoria, na sua grandeza e no seu poder. Porque Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. E eu termino com 3 aplicações para que nós possamos pensar nessa noite sobre o que nós falamos, sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre o controle de Deus sobre todas as coisas. O controle de Deus, Ele é um Deus soberano, soberano e reina sobre tudo e sobre todos. E é desse mundo que Ele nos chama, é desse mundo que Ele nos chamou. Esse mundo de calamidade, esse mundo rebelde, esse mundo que é um mundo promotor de ganância, um mundo cruel, é desse mundo que Ele nos chamou, é desse mundo que Ele nos chama e que Ele envia Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Apesar desse mundo estar como está, mas foi dele que Ele nos tirou. Foi desse mundo rebelde, pecaminoso, que Ele nos tirou. E que nós possamos ser luz nesse mundo, onde quer que nós pisemos a planta dos nossos pés. Deus é soberano. E Ele chama o seu povo. E nós vamos até Cristo. Porque agora nós não somos cidadãos da terra, mas nós temos uma pátria celestial. Nós agora vivemos como ovelhas, e ovelhas vivem em bando. Nós agora fazemos parte do povo de Deus. Nós agora temos uma marca, que é o selo do Espírito Santo. E agora nós fazemos parte da igreja do Senhor. E a igreja do Senhor adora conjuntamente, coletivamente. Nós adoramos coletivamente. Nós adoramos como andamos e adoramos como ovelha. Nós somos o rebanho de Deus. Deus é um Deus soberano, meus irmãos. E a igreja agora prega e anuncia Cristo vivo, não Cristo morto, mas Cristo vivo. Aquele que é o nosso pão espiritual, aquele que é o nosso alimento espiritual. A igreja prega Cristo vivo, o autor, o consumador da nossa fé,
aquele que era, é e há de vir em glória, poder e majestade. Nós pregamos Ele vivo. Nós pregamos Ele vivo. Ele é o Rei e Senhor soberano sobre todas as coisas. E nós pregamos um Cristo vivo, não um Cristo crucificado e morto, mas ressurreto dos mortos ao terceiro dia. Aquele que está à destra de Deus Pai e intercede por você nesse exato momento. É esse Cristo que nós pregamos. E fica uma pergunta para mim e para você: qual o tamanho do nosso Deus? Ele é um Deus soberano, que está reinando verdadeiramente sobre as nossas vidas. Qual o tamanho do nosso Deus? O profeta Isaías, é muito interessante a gente lendo o profeta Isaías. Ele, de forma poética, mostra a dimensão e o tamanho de Deus figuradamente, né? Ele vai dizer que Deus, ele mede os mares com a concha da sua mão. Ele mede o universo com o palmo da sua mão. Que todos os reinos que se encontram hoje na terra, todos os reinos com todos os seus poderio militar, não passa de um pingo dentro de um balde. Esse é o tamanho do nosso Deus. Esse é o seu Deus. O que o profeta Isaías quer dizer é que Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Por isso não temeremos. Não temeremos. Porque Ele é um Deus autoexistente, infinito, eterno, imutável, onisciente, onipresente. Ele é um Deus transcendente. Ele é um Deus soberano. Ele é aquele que está sentado na sala de comando do universo. Ele é o nosso Deus. Ele é quem tem as rédeas da história da humanidade nas suas mãos. E é Ele que controla todas as coisas. Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo por esse Deus soberano. Se deleite nesse Pai. Antes da gente orar, vamos cantar Castelo Forte, irmão Giliard. Antes de orarmos, vamos cantar Castelo Forte. Ficou da gente cantar Castelo Forte, não foi? Castelo Forte, para lembrar que foi através desse salmo que Martinho Lutero compôs o hino Castelo Forte. E a gente em seguida ora e vamos para os nossos lares em nome de Jesus. Castelo Forte. Vou preparar o cantor aqui, rapaz. Tinha falado com ele, mas era para ter lembrado. Mas Luana disse que sabe aqui, né, Luana? A primeira parte, Giliard disse que não está lembrado. Olha, Luana disse que sabe da primeira parte. Vou botando Luana aqui no... Vamos ficar de pé, em seguida a gente ora, quando terminar o hino, e vamos para casa, em nome de Jesus. Bota esse aqui para deixar. Bota esse aqui para deixar. Vamos lá, né? A igreja me ajuda aí, né? Castelo forte é o nosso Deus,
espada e bom escudo. Com seu poder defende o ser em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais, astúcia tão cruel, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisesse devorar, demônios não contados, não nos podia assustar, nem somos derrotados. Bora. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo com defesa, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus. Fazia um bocadinho que eu tinha cantado ele, foi ao vivo mesmo. Amém? Deus abençoe. Oremos em nome de Jesus. Se lembre, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, te louvamos, Pai Santo, nessa noite, agradecidos, ó Deus, pela tua palavra.
Palavra bendita, ó Deus, que nos dá todas as certezas, todas as garantias, que um dia nós estaremos no novo céu e nova terra, lugar onde habita a justiça, que passaremos por tribulação sim, que teremos tribulação sim, mas não é nós que lutamos, é o Senhor que luta por nós. E é nisso que nós confiamos, ó Deus, que os nossos olhos estejam postos no Senhor, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, no nosso Deus, no nosso Salvador, que nós possamos, ó Deus, confiar somente no Senhor. Protege-nos, ó Deus, protege as nossas famílias, ó Deus, que o Senhor acampe os seus anjos sobre as nossas famílias, que nós possamos nos esconder, ó Deus, debaixo da tua mão poderosa. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa os nossos familiares, ó Deus, aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, que teu Santo Espírito possa estar visitando-os, ó Deus, que o Senhor possa estar alcançando-os, ó Deus, convencendo-os, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa a tua igreja, fortalece a tua igreja, reaviva a tua igreja, renova a tua igreja, ó Deus, conforme a tua vontade e o teu querer. Ó Deus, nos dá o necessário para que nós possamos viver dia a dia. Nós não queremos muito, Senhor, o que nós queremos é o Senhor. Nós possamos ser dependentes somente do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas falhas, omissões, ó Deus, quando nós não fazemos a tua vontade. Que o amor de Deus, Criador dos céus e da terra, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.